você falou anteriormente, e agora falando de IA, que quando surge uma tecnologia nova, né, a gente começa a projetar vários futuros distópicos e ruins, né? Sim. Eu sou mais otimista do que a maioria das pessoas nesses assuntos, mas no que tange ali a questão das edições genéticas, do CRISPR e coisas do tipo, eu realmente não sei o que achar, se eu sou mais otimista, mais pessimista. E eu queria saber de você, desse lado, entre aspas, assim, obscuro da genética. Quais são suas percepções sobre isso? A sua visão ética sobre isso? Será que pode abrir espaço para uma eugenia? Ou coisas do tipo? Agora, entendendo, igual você falou, entendendo quais são os genes da inteligência e, sei lá, quais outros genes que a gente sabe hoje em dia, o que a gente pode esperar no futuro quanto a isso, sabe? Você fala assim, por exemplo, quando eu digo, nossa, que legal que foi na nossa vez que tudo isso está acontecendo, também sou bem otimista do quanto nós podemos aplicar exatamente por ver na prática clínica. E eu vou começar contextualizando do meu trabalho e depois eu desdobro para essa questão ética mais profunda da reflexão. Eu comecei a usar o mapeamento, eu falei, né, o Jefferson, que é psicoterapeuta, já estava na clínica ali, que trabalha com saúde mental, ele sempre falando, olha, essas questões de saúde mental, como é interessante trazer o elemento da genética para a gente conseguir resolver, porque a saúde mental tem um desafio e cada vez maior. Passou a pandemia, isso se asseverou, né, o cuidado com a saúde, de fato, né, a nossa questões como a ansiedade, a atenção, memória, a gente tem socialmente muitos dispersores. Nós temos esse fator nutricional e alimentar também, né, que corrobora para a expressão de saúde. Mas aí o que aconteceu nos primeiros casos que eu fui atendendo? A pessoa vinha encaminhada pela psiquiatra porque a pessoa estava com uma ideação suicida. E a medicação não se ajustava. E ela chegava aqui e eu tinha que entender as rotas de produção dos neurotransmissores e eu sempre analiso a rota. Como que está a produção do neurotransmissor, degradação do neurotransmissor e até chegar lá ao final desses receptores. Eu pego a via inteira para fazer essa análise, para entender qual que é o caminho para uma resolutividade melhor, uma assertividade nessa conduta. E essa paciente chegava falando assim, eu quero saber o meu risco para câncer de mama e para Alzheimer. Era uma pessoa que já estava em ideação suicida. Ou então era uma pessoa que estava com uma ansiedade extrema e pediu risco cardíaco. E se eu falar para você, nós estamos aqui tranquilamente, eu vou falar assim, olha, Lutz, o teu risco genético para uma doença cardíaca é elevado. Você vai falar assim, não, beleza, é elevado, vou administrar e tal. Quando tá tudo bem, tá tudo bem. Só que, de repente, você entra num quadro de ansiedade e aí vem aquele batimento cardíaco. É nessa hora que você vai lembrar do teu risco. Você vai pensar assim, tô morrendo do coração. Pode gerar um ataque de pânico. E pode isso asseverar ainda mais. Ou então, aquela pessoa que já estava com um risco, né, com a ideação suicida muito forte, ela olha assim, poxa, eu vou ter câncer e Alzheimer, para que vale a pena continuar vivendo? Então, eu dou mais elementos para ela, para que ela use essa informação não no gerenciamento de risco. No meu caso, eu olhei assim, minha mãe faleceu com câncer jovem, eu identifiquei o fator de risco e eu vou mudar o meu estilo de vida. E eu mudei. E eu entendi isso é uma obrigação que eu leve isso para mais pessoas mudarem também. Então, você gerencia o risco a partir do momento que você conhece. Isso é uma prédica da administração, né? Você tem que levantar o maior número de riscos para conseguir gerenciá-los. Então, quando nós falamos a forma que a nossa capacidade humana tem de administrar o conhecimento dessas informações, e aí o que eu fiz para conseguir dar conta desse tipo de gerenciamento de informação? Toda vez, se você fizer o teu teste, você vai passar por uma consultoria psicoterapêutica, tanto porque o Jefferson é especialista em fazer o norteamento do teu processo psicoterapêutico a partir das tuas informações genéticas, para que você tome conhecimento. Não, eu tenho um risco de ter uma degradação muito rápida da dopamina, então eu vou entrar em ansiedade mais rápido, eu vou ter necessidade de consumo de recompensa mais rápido. Como que eu consigo trazer isso de uma forma saudável sem consumir coisas que vão ser mais prejudiciais para a minha saúde? Então ele faz essa parte psicológica que, né, não tenho todos os elementos da psicoterapia para fazer.
Mas a outra coisa é gerenciar essa questão de como que é a nossa capacidade de lidar com as informações, porque na verdade são pequenos lutos que a gente sofre. Quando eu descobri que eu não ia comer mais glúten e nem proteína do leite, eu fui me despedir de uma padaria, porque hoje não me pertence. Eu chego numa padaria, né? Algumas vão ter um leite vegetal e tal, mas foi um luto e uma despedida, né? Esses alimentos não me pertencem mais, mas existe um propósito maior. E esse princípio dentro da saúde já é hipocrático, assim, né? Se você quer se curar, você tem que estar disposto a abrir mão daquilo que te adoece, né? Então, a compreensão daquilo que nos adoece, eu falei, para alguém pode ser a fruta. Então, esse caminho que a gente trilha do autoconhecimento e da parte que você entende o que faz o bem e o mal é muito individual. Agora, quando a gente olha isso, dessa moralidade de tomada de decisões, eu estou falando isso porque a nível individual hoje, todo mundo que faz o mapeamento começa a ter esse conhecimento de bem e mal, que na verdade é aspecto de moralidade, né? Eu tomo um conhecimento, eu tenho um conceito de bem e mal e eu escolho se eu vou fazer o qual, e aí agir na moralidade é você, né, tá ciente do que é o bem e o mal para você. Agora, na parte ética, quando nós vamos olhar isso no coletivo, o que é bom ou ruim, para definir, que nós estávamos falando assim, quando a edição for para prevenir HIV, né, que foi o primeiro caso de edição gênica feito na China, onde aquele pesquisador, né, foi banido na comunidade científica, o artigo foi refutado, porque ele fez uma edição gênica embrionária para evitar que houvesse a expressão da condição AIDS, né, do HIV naquelas duas crianças. Mas ao editar esse gene, lembra que eu falei assim, às vezes um gene que é expresso lá no teu sistema imune, no sistema nervoso, ele vai estar completamente tendo outra função. Então, depois, quando esses bebês vieram a nascer, se viu que ele debilitou para outras coisas do sistema imune. Então, nesse livro aqui mesmo, a gente vai falar assim, nós ainda não temos essa capacidade de brincar com coisas que não temos o conhecimento total. A gente não tem o conhecimento total. E isso é um gap. Por exemplo, hoje eu trabalho com mapeamento e eu vou falar para você quando você for fazer o teu. Lutz, nós vamos pegar como base o que nós sabemos da população europeia e da população norte-americana. Eu não sei se tem um gene indígena que aumenta a degradação de alguma coisa e tal. Eu ignoro isso ainda, porque nós não estudamos as nossas populações. Então, toda essa nossa ignorância científica para editar, hoje ela traz um aspecto técnico. Então, tecnicamente, não temos o aval para mexer ainda. Então, esse é um recorte temporal. A IA vai resolver isso. Não sabemos ainda. Nós vamos alimentar esses bancos e nós vamos conseguir projetar e daqui a pouco nós vamos resolver essa parte técnica. Então, na parte técnica, hoje é o que segura. Daqui a pouco, quando isso for resolvido, as moratórias internacionais, por exemplo, é um combinado internacional que não se faz edição gênica embrionária. Mas um país pode não aceitar a moratória, que é as discussões ambientais, não aceitam, não aceitam. Quais são essas definições que aconteceram lá no processo de eugenia nazista, né? Naquele tempo se escolheu que eram por raças. Nós vamos começar a editar para quê? O que nós vamos escolher como melhor ou pior? Nós vamos fazer eugenia positiva, negativa. Positiva é quando é para doenças, a negativa é quando a gente começa a escolher características que são o que nós falamos. Sono, imunidade, inteligência, né? Começar a editar essas condições. E aí, nesse processo, eu vejo que as desigualdades, elas já existem e nós temos, eu vou falar assim, olha, por desigualdade social, quem vai ter acesso a isso? Então, não posso ter Ferrari porque não é todo mundo que pode ter acesso ao Ferrari. Então, a discussão do desigual, quem pode ou quem não pode ter acesso, não é uma justificativa que vai ser diferente para a genética. Né? Nós temos que entender balizadores, nós vamos perder aquilo que é a autenticidade humana, nós vamos ter o risco, porque da reprodução, né? Se nós fizermos uma edição gênica, aquela pessoa vai se reproduzir, ela vai passar aquela característica, mas ainda são poucos grupos.
Então, a discussão ética acerca do processo da edição, nós temos o viés ainda de entender o que nós, como humanidade, estamos selecionando como características que nós consideramos boas ou ruins, para definir. Nós vamos, quando quebrar a moratória e começar a fazer essas edições, nós vamos começar a escolher os melhores embriões, com menor risco de doença, com menor risco da inteligência ser menor, né? Essa seleção, ela tem, enquanto eu falo tecnicamente, o viés de parecer mais doenças, porque nós não sabemos o que selecionar, ela não é só nesse âmbito, mas do que é ambientalmente a nossa capacidade de lidar. Então, quando eu falei para você, vou pensar assim nessa lógica que eu tô querendo falar. Eu vou escolher o meu filho, eu vou ter um filho e eu sofro muito porque eu tenho sensibilidades. Então, eu vou lá e vou escolher nesse embriãozinho que não tem essas sensibilidades. Sensibilidade à luz e tal. Só que quando essa criança nasce, eu tirei o direito dela de ser o jogo genético, a aleatoriedade. Então, eu tenho uma responsabilidade para com o outro, para com a vida, eu tenho uma responsabilidade com essa aleatoriedade que o destino dá. Você não escolheu ter as tuas sensibilidades, você não escolheu as tuas fragilidades. A fragilidade humana... Eu, quando eu crescesse, eu ia ficar puto com meus pais, se eles tivessem editado meus vídeos. Mas eu não queria ser como você gostaria que eu fosse, né? Eu acho que vai ter uma rebeldia acima disso. E é isso que, na nossa humanidade, é a nossa capacidade de ser vulnerável que gera a responsabilidade. Porque eu sou frágil e posso ser ferida. Eu posso ser ferida por dor, eu posso ser ferida por doença. E essa fragilidade que traz a nossa autenticidade como seres humanos, nós estamos mexendo na autenticidade de cada pessoa. Então, hoje, quando chega uma criança para fazer o teste, eu já vou falar assim, olha, nós vamos ver tudo que são aspectos orgânicos que a gente pode evitar uma doença mais grave, mas quando ela fizer 18 anos, ela escolhe o que ela quer ou não quer saber. Ela tem o direito. Eu não posso falar se ela vai ter risco cardíaco, de Alzheimer, sem a liberação dela. E hoje ela não tem autonomia para isso. Ela tem uma heteronomia. E imagina isso no embrião. Então, essa espontaneidade da vida e a vulnerabilidade que é intrínseca a ela cria as relações de respeito e de compromisso, de responsabilidade. Então, nós estamos mexendo com princípios muito sensíveis dessa autenticidade. Então, é aí, nesse momento, que foge do aspecto técnico e das doenças e tal, quando nós vamos para um nível que nos identifica como espécie, como ser humano. Então, nesse momento, eu acho que o risco é muito grande de estarmos interferindo na próxima geração sem ter a sabedoria necessária para isso. Porque nós não temos, de fato, a sabedoria para lidar com pequenas informações, como eu te falei, do risco cardíaco, de um suicídio, né? E aí, de repente, você vai escolher mexer na vida de uma pessoa em coisas que são imagina tão quando você particulares. descobrir que ele tem a personalidade que ele tem porque você decidiu editar os genes dele, né? Sim. Como que será que isso vai afetar aquilo, né? Já tem vários filmes que retratam o processo de seleção gênica quando é para transplante. Então, o casal teve uma criança, geralmente uma leucemia, aparece, e precisa de um doador. E daí aquele casal escolhe ter mais um filho, e para ser doador, eles fazem uma seleção que tenha compatibilidade, porque a dificuldade é achar um compatível para fazer doação de medula óssea. Então, existe aí, se você for procurar filmes com essa temática, pelo menos uns 3, eu não estou lembrando de nenhum aqui específico, mas que vai dizer dessa criança o quanto ela se sente alguém que nasceu para uma função, né? O quanto ela não se sente autêntica nesse mundo e como uma vida desejada e querida como ela é. Ela nasceu com uma função. Então, quando a gente escolhe, né, fazer essa seleção de embriões, editar, nós estamos tirando a autonomia e toda a legitimidade daquela vida como ela é, né? Na dinâmica que a vida tem. Por um lado, minha cabeça curiosa gostaria muito de saber como que seria e realmente fazer isso acontecer e como é que aconteceria na prática mesmo, na sociedade, se a gente começasse a fazer esse tipo de coisa, mas um lado um pouco mais cauteloso, pensa, caramba, acho que é interessante sim, existe algum limite quanto a essas modificações genéticas que a gente pode fazer, sabe?
Porque vamos pensar assim, vamos elencar aqui socialmente. Nós vamos escolher fazer Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, a gente vai escolher essas personalidades para ser referência, a gente vai escolher Elon Musk, vai pensar o que são valores que nós queremos que essas pessoas expressem, né? O que vai ser a referência para... Pensando na sociedade hoje, né, assim, do jeito que é hoje, a gente provavelmente gostaria de criar alguém que fosse super inteligente, precisasse dormir pouco, tivesse energia infinita para trabalhar. Imunidade total. Exato. E aí vira um ótimo trabalhador mesmo, um robozinho ali, que não vai cansar nunca, que é o que a gente tá tentando buscar, né, dar todo o tempo com essa produtividade que a gente tá sempre atrás, né?